Olá, meus amores. Vamos começar a nossa segunda videoaula. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao assunto que estudamos anteriormente, na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre histórias em quadrinhos. Então, essa aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquela atividade, certo? Eu gostaria que vocês pegassem um livro de língua portuguesa e abrissem na página 33. Acompanhe comigo a leitura. Questão 4. Leia o que a mãe de Cebolinha está falando no quadradinho e observe a expressão do rosto dela. Aqui nós temos um quadradinho com a mãe de Cebolinha. Ela está expressando algo no rosto dela. A gente vai ter que descobrir o que é que ela está querendo passar, certo? Aqui fala o seguinte no quadradinho. O que mais falta me acontecer? Ela pergunta, o quê? O que mais falta me acontecer? Só relembrando, vocês lembram que na aula anterior aconteceu várias coisas ruins com a mãe de Cebolinha. A roupa rasgou, a comida queimou, Cebolinha chegou sujando a casa toda. Então ela fala aqui, o que mais me falta acontecer? Vamos lá. Assinale as palavras que você usaria para indicar os sentimentos que ela está expressando, certo? Primeiro quadradinho. Você acha que ela está expressando o sentimento de alívio por tudo aquilo ter acontecido de ruim? Segundo quadradinho. De satisfação. Você acha que ela estava satisfeita com tudo aquilo de ruim que estava acontecendo? Terceiro quadradinho. Aborrecimento. Você acha que ela ficou aborrecida com tudo aquilo que aconteceu? Se vocês acham, marcam X. Quarto quadradinho, tristeza. Vocês acham que ela ficou triste com tudo aquilo? Se vocês acham, marcam X. Lembrando que são duas alternativas corretas, certo? Outra questão, a quinta questão. Que relação o título da história em quadrinhos? Abre parênteses. O que falta? Fecha parênteses. Tem com a história. O que vocês acham que essa frase tem a ver com a história em quadrinhos? O que falta? Primeiro quadradinho. Essa é a pergunta que a mãe de Cebolinha faz a si mesma quando percebe que a casa ainda não está arrumada. Se for, vocês marcam X. Segundo quadradinho. O título ressalta uma parte importante da história. O momento em que a mãe de Cebolinha se pergunta o que mais pode dar errado, depois de muitas coisas desagradáveis terem acontecido. Vocês acham que é essa parte? Se for, marcam X. E o último quadradinho, o título indica que falta texto. Vocês acham que é isso? Se for, marcam quadradinho. Lembrando que nessa quinta questão temos apenas um quadradinho correto, certo? Agora, virem a página 34. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Releia estes quadradinhos. Temos aí três quadradinhos. 3 cenas. O que a mãe de Cebolinha está fazendo? Vocês vão observar esses 3 quadradinhos aí, essas 3 cenas, e vai observar atentamente o que a mãe de Cebolinha está fazendo. Vamos lá para as opções. Primeiro quadradinho. Ela está limpando a casa quando quebra um vaso sem querer. Com a vassoura em mãos, ela recolhe os cacos do vaso e joga-os no lixo. Você acha que essas 3 imagens aí estão passando isso? Se for, vocês marcam X. Segundo quadradinho. Ela pega a vassoura para recolher os cacos do vaso que ela quebrou. Você acha que é isso que esses 3 quadradinhos estão passando? Se for, marca um X. Essa sexta questão tem apenas uma resposta certa, ok? Vamos para a 7ª questão. Agora releia o último quadrado. Nós temos aí esse último quadrado, Cebolinha com a sua mamãe. Vocês vão olhar e tentar imaginar o que aconteceu aí, tá bem visível, né? Aí virando para aqui, para a página seguinte, 35, vamos analisar aqui. Analisando a cena, essa cena daqui, analisando essa cena, assinale a opção mais provável sobre o que Cebolinha
poderia estar fazendo antes de entrar em casa. Vocês vão analisar essa cena e vai dizer a opção mais provável, o que poderia ter acontecido para que Cebolinha entrasse na casa desse jeito. Primeiro quadradinho. Cebolinha estava brincando de pique-esconde em um campo. Vocês acham que era isso? Marca um X se achar. Segundo quadradinho. Cebolinha estava jogando futebol em um campo. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Se foi, marca um X. Essa sétima questão também só tem uma resposta correta, certo? Vamos para a oitava questão. Desse último quadro, podemos entender que Cebolinha acabou dando mais trabalho para sua mãe. Para evitar isso, o que ele deveria ter feito? Ainda estamos falando desse quadrinho aqui, olha. Nesse último quadro, repetindo, podemos entender que Cebolinha acabou dando mais trabalho. Por que ele deu mais trabalho? Porque a mãe de Cebolinha já passou o dia todo cheio de problemas, dando muitas coisas erradas. Limpou a casa, deixou a casa limpinha. Cebolinha chega com os pés todos sujos, ou seja, deu mais trabalho para sua mamãe. E o que vocês acham que ele poderia ter feito para ter evitado isso? Com lápis de escrever, você vai escrever sua resposta pessoal que você acha que ele poderia ter feito para evitar mais trabalho para a mamãe dele, certo? Continuando na nona questão. Quais são os elementos de humor da história? Elementos de humor é aquela frase, aquele momento engraçado, que vocês acharam engraçado nas historinhas em quadrinho. Primeiro quadradinho. O fato mostra a mãe de Cebolinha realizando tarefas do cotidiano de maneira um pouco atrapalhada. Aconteceu isso? Correto? Se vocês acham que essa parte passou humor, foi engraçada, vocês marcam X. Segundo quadradinho. O fato de Cebolinha chegar com a bola de futebol debaixo do braço. Vocês acham que aconteceu esse fato na história em quadrinhos? Se acha, marca um X. E se acha que foi engraçado. E o último quadradinho, o fato de, logo depois da mãe de Cebolinha perguntar que ainda poderia ter acontecido de ruim naquele dia, o filho chega na maior calma, sujando todo o piso da casa. Se vocês acham que essa cena foi muito engraçada, teve muito humor, vocês marcam um X. Nessa nona questão, temos duas alternativas certas. Ok, meus amores? Então, terminamos aqui a tarefinha de histórias em quadrinhos. Depois que vocês responderem essa atividade, o que é que eu quero que vocês façam? Peguem um caderno de casa aí, coloquem o nome da escola, a data e o nome redação. Eu quero que vocês façam uma redação. Mas tia, que tipo de redação? Vamos lá. Eu quero que vocês descrevam um momento que vocês passou com a sua mamãe, com a sua vovó, com algum familiar seu, que meio que aborreceu eles. Por exemplo, vou dar exemplos. A mamãe limpou a casa, eu sem querer cheguei e sujei tudo. A mamãe ficou muito aborrecida. Então você vai relatar como foi esse acontecimento. Ah, tia, minha mãe tinha lavado a louça e eu fui e sujei tudo. Ela ficou muito aborrecida. Você vai relatar com suas palavras esse acontecimento no caderno de redação, certo? Qualquer acontecimento que aconteceu no seu cotidiano com o seu familiar, certo? Nossa videoaula termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.